Envelhecer é uma parte natural da vida, né? E com a idade, muitas vezes vem aquele medo de ficar só. O problema é que, às vezes, por trás desse sentimento, se esconde algo bem mais profundo, sabe? Uma coisa bem mais dolorosa: o abandono. Então, a grande questão que a gente vai investigar aqui é justamente essa. Qual é a linha que separa uma coisa da outra? Onde é que a solidão deixa de ser só um sentimento e passa a ser uma violação de direitos? Para a gente conseguir entender essa fronteira, que é super delicada, a primeira coisa é dar um nome a essa forma de sofrimento. Um sofrimento que, com muita frequência, acontece exatamente assim, em silêncio, a portas fechadas. O nome técnico para isso é abandono afetivo inverso. E o que isso quer dizer na prática? É quando os filhos já adultos se omitem, falham no dever de cuidar dos pais idosos. É uma violação de um dever que está na lei, ou seja, vai muito além de um simples problema de família. E aqui está o ponto central. A gente não está falando só de um sentimento de mágoa, de uma tristeza, não. A falta de cuidado, essa omissão, é um problema social real, com um impacto direto na saúde mental, pode inclusive agravar ou até causar quadros bem sérios de depressão. Agora, vamos entrar num ponto que é fundamental. Essa responsabilidade de cuidar não é só uma questão de moral, tem que ter gratidão. Não é só isso. Ela tem um peso na lei e um peso bem grande. Olha só essa citação, que resume tudo de um jeito perfeito. Embora amar não seja obrigatório, cuidar é um dever constitucional. Quer dizer, ninguém pode ser forçado, por lei, a amar alguém, mas o cuidado, o amparo, a assistência, isso sim é um dever previsto na nossa Constituição. E essa diferença é a chave de tudo. Fica bem claro, né? De um lado, tem o afeto, que é uma emoção. A lei não tem como obrigar ninguém a sentir. Mas do outro lado tem o cuidado. E o cuidado é uma obrigação civil. É um dever legal, constitucional. E essa obrigação toda não surgiu do nada. Ela tem uma base legal bem forte no Brasil. Começa lá na nossa Constituição de 1988, é reforçada pelo Estatuto do Idoso de 2003, e no direito civil a coisa é tão séria que essa violação pode sim gerar indenização por dano moral. Ok, diante de um problema tão sério e complexo, qual é a resposta do Estado? O Brasil tem sim uma estrutura de políticas públicas, uma rede de segurança social pensada para intervir nesses casos. E essa estrutura funciona mais ou menos em camadas. A base de tudo são os direitos garantidos na Constituição. Daí, para colocar isso em prática, existe o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E na linha de frente, no dia a dia, em contato com as pessoas, a gente tem duas siglas muito importantes, o CRAS e o CREAS. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto para esses dois serviços? É importante entender que eles atuam de formas diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. Uma analogia que ajuda muito a entender é a seguinte: pensa no CRAS como se fosse um jardim comunitário. O trabalho dele é preventivo, sabe? É fortalecer os laços da família e da comunidade para que os problemas nem cheguem a acontecer. Já o CREAS é tipo o socorrista de emergência. Ele entra em ação quando o direito já foi violado, quando a negligência ou abandono já aconteceram, para tentar reverter a situação. E por que esse trabalho de prevenção do CRAS, de manter a pessoa na comunidade, é tão, mas tão importante? Porque a alternativa, que muitas vezes é a institucionalização, pode piorar muito a situação. Como esse estudo aponta, o isolamento nessas instituições pode fazer com que a pessoa se sinta, olha que forte, como um presidiário. Isso gera mais ansiedade, mais depressão, o que só reforça a importância de manter os laços comunitários. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é muito poderosa. Uma reflexão sobre o que realmente significa ser uma família, principalmente quando aqueles laços tradicionais se rompem. A pesquisa mostra uma coisa muito bonita e importante. Quando a família de sangue falha, outras redes de apoio aparecem para ocupar esse espaço. São os amigos, os vizinhos, os grupos da comunidade. Eles acabam se tornando a verdadeira rede de segurança, a família de verdade, na prática. Essa citação da Maria Berenice Dias é de uma sensibilidade incrível. Família se descobre na velhice, não no berço. Família é afinidade. Quer dizer, não é só sobre de onde a gente vem, mas sobre quem está lá, quem fica. É uma construção baseada no afeto e na escolha. E a gente termina com essa provocação. A lei diz que o cuidado é um dever da família. Mas e quando essa estrutura falha? O que isso diz sobre a nossa responsabilidade como sociedade, como comunidade?
Se família também é construída pela afinidade, qual é, no fim das contas, o nosso papel na proteção de quem já viveu tanto?